A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos vamos à casa do Senhor. Né? A gente sente alegria, sim, em ir para muitos lugares, né? Uma viagem, ir para o supermercado, às vezes até para a farmácia, né? Pegar um remédio para aliviar uma situação. Mas a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Eu vou falar nos versículos de 1 a 13, que é onde está registrada a parábola das 10 virgens. Mateus, capítulo 25, de 1 a 13. Quantos têm sua Bíblia? Levante, posso ver. Quem tem sua arma? Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 25, de 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Eu vou ler o resto do texto, vou lendo, explicando, até chegar no versículo 13. Esse texto fala de uma parábola. Parábola é uma comparação. Alguém falou o seguinte, que é como se você pegasse a banda de uma gilete e dissesse, olha, a outra banda é igual a esta, é isso aqui. Achei interessante esta explicação. Então aqui está parábolas. Há uma outra parábola, a parábola dos talentos, mas esta parábola ela é muito especial e é muito apropriada para o culto desta noite. Ela fala sobre 10 virgens. Esse é um texto que cada um que fala, lê, tenta falar uma coisa diferente. E o que nós entendemos aqui pelo número 10, porque poderia ser 12, poderia ser 7, número que aparece muitas vezes no Apocalipse 7, mas aqui é o número 10. O que se entende é que nos capítulos 24 e 25, o Senhor está se dirigindo mais à nação de Israel. Porque ele está falando aqui no capítulo 24 sobre o templo, Então ele está dando uma mensagem bem direcionada. Como o Vale dos Ossos Secos. Aquele texto fala sobre a restauração, o avivamento na nação de Israel. Nós, da igreja, pegamos para nós um pouquinho, mas ele está falando com Israel. Uma profecia para Israel, outra para a igreja, uma para Israel, outra para a igreja. E esse número 10, o que se entende aqui é a palavra minyan. Era o número que era necessário para uma reunião de serviço religioso público. Então, os judeus, quando faziam a sua reunião religiosa pública, não podia ser com um número abaixo de 10. Então, esse número aponta para Israel. E fala de 10 virgens, e a Bíblia é muito clara. Saíram ao encontro do noivo. Interessante, não é? Deus tem um negócio fechado. Uma aliança fechada com 2 povos na terra. O povo de Israel
e a igreja. Através de Israel, a aliança foi feita com o seu amigo Abraão. Deus fez aliança com o povo judeu através do seu amigo Abraão. Então, essa aliança, ela é imutável, ela é inquebrável. Deus nunca quebrou a sua aliança com o povo de Israel. Esse povo que está aí. E ele fez a sua aliança com a igreja através do Messias, que veio da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Então ele tem essa aliança fechada com a igreja. E aqui indica que podemos ver que esse texto se refere ao povo de Israel. Claro, isso se aplica também à igreja, que nós aprendemos com a revelação que Deus deu ao povo de Israel, tanto na primeira aliança como na nova aliança, o Novo Testamento. Então ele fala de 10 virgens e fala que elas saíram ao encontro do noivo. Ele está falando de bodas. O centro desta mensagem aqui é a ausência de algo muito interessante na vida, tanto de Israel como na igreja, mas eu vou aplicar à igreja porque somos nós. Deus deixou a igreja começou o seu tempo em Atos 2, é explicado claramente ali em Apocalipse capítulo 2 e 3, o tempo da igreja retratado por 7 igrejas. A primeira, a igreja de Éfeso, e a última, a igreja de Laodiceia, que é a igreja que nós estamos vivenciando hoje. A primeira igreja foi a igreja de Pentecostes, que começou ali em Atos capítulo 2. Está escrito lá: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, e toda a Judéia, e até mesmo os confins da terra. Aqui é os confins da terra. O evangelho chegou até a nós. O evangelho veio através dos missionários da Europa, Austrália e Estados Unidos. Hoje a Europa está precisando que a gente vá lá pregar para eles. Estados Unidos, a igreja é muito forte, graças a Deus. Mas a Europa hoje precisa de missionários. E o Pentecostes aconteceu em Atos 2, quando o Espírito de Deus veio e sopra sobre a igreja, e o Senhor começa a dispensação da graça, que é a dispensação da igreja, que é esta dispensação que nós estamos vivendo hoje. Então ele diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e diz, de repente ouviu-se, não é? Um vento veemente, impetuoso, o qual veio, encheu toda a casa onde estavam reunidos. E a Bíblia diz que e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E eis que começaram a falar noutras línguas, conforme, ainda diz assim, conforme o Espírito, e o Espírito Santo, que é a letra maiúscula, lhes concedia que falassem. Então aqui é o começo da igreja. A igreja, ela tem 2 coisas que Deus deu para ela sobreviver neste período: a palavra e o Espírito Santo. Então, a igreja que começa a dispensação em Atos 2, ela vai não sabemos até onde, mas a igreja, estamos vivendo a última igreja, a igreja de Laodiceia. Eu vou falar um pouquinho sobre ela, muito pouco, mas mostrando que essa igreja que nós vivemos é a última. Ela é metade fria, ela é uma igreja que ela mostra 2 faces. Aquele remanescente
que Deus tem e sempre teve em cada geração da terra. E, infelizmente, não sei se a maioria, aquele grupo que o Senhor falou que é o grupo morno, o grupo que se sintonia com o mundo. E o Senhor dá conselhos para esta igreja, nós vamos ver lá no final. Então, a igreja, ela tem do Senhor o Espírito Santo e ela tem a palavra. É tudo que nós precisamos, a palavra e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele mostra no Antigo Testamento, a gente não entende muito sobre o Espírito Santo, que é mostrado mais as evidências do Espírito Santo. Os símbolos do Espírito Santo, que é ar, ou vento, fogo, selo, que mais? Pomba, azeite. Tá? Então, esses são as evidências do Espírito Santo. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo ele é mostrado, ele é apresentado como uma pessoa, o Deus Espírito Santo. Então, nós temos a direção da palavra e temos o Espírito Santo que veio, que é a vida da igreja. O Espírito Santo ele atua em duas dimensões. Primeiro, o selo da promessa. Todos que se converteram têm o selo da promessa. Essa ideia é dada lá naquele tempo, quando alguém comprava madeiras caras, e eles faziam uma escolha, e ele separava as melhores madeiras. Só que ele não levava, ele dizia, olha, eu vou mandar um transporte, ou você vai mandar pelo mar, sabe? O Salomão, ele pegava, o Irão mandava madeira pelo mar, e ele pegava para fazer a construção do templo. Era muito trabalho. Mas o dono das madeiras poderiam trocar. Depois que aquele homem fosse embora, ele poderia trocar as madeiras, colocar madeiras que não eram boas. Então, o que aquele comprador, o proprietário, ele selava aquelas madeiras com o seu selo. Então, essa é uma das ideias que foi tirado, o selo da promessa. Todos os que fizeram uma aliança com Cristo têm o selo da promessa. Mas há uma segunda bênção. Esta nem todos acreditam, nem todos recebem. É o batismo no Espírito Santo, que é muito, muito claro no Novo Testamento. É prometido na primeira aliança e está no Novo Testamento. Senhor Jesus, sobre ele foi falado pelo profeta João Batista. Ele diz, eu vos batizo com água para arrependimento. E falando sobre Jesus, o Cristo, diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Senhor disse, ficai em Jerusalém até que sejais-vos revestidos de poder. Diz, vocês têm que ficar aí. Não adianta vocês saírem sem o Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, vocês vão fracassar. Então aguardem. E a Bíblia diz, como já falei, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. Isto é, com o poder do Espírito Santo, ninguém vai parar a igreja. Então, essa parábola, ela tem algo a ver com o Espírito Santo. Essas virgens aqui, que estão indo ao encontro do noivo, que representa também a igreja. Israel espera o Messias, nós falamos ao Messias que já veio, Israel fala ao Messias que virá. Então, infelizmente, o que nós sabemos é que quando Israel que está esperando o Messias, a nação será enganada pelo anticristo. Eles vão olhar para o anticristo e pensar que é o Senhor Jesus Cristo. Porque o anticristo virá com poder, com muita força, e vai fazer aliança com Israel. Então, a igreja que começou em Atos 2,
ela percorre todo esse tempo, de Éfeso a Esmirna, ou a Laodiceia. Laodiceia quer dizer parecer, governo do povo. Isso é a igreja que manda. E em Laodiceia, você pode ver nos últimos versículos, especialmente o versículo 20, o Senhor Jesus, que é o dono da igreja, na hora do culto, está batendo do lado de fora. Isto é, eles encheram tanto a igreja de tanta coisa que não teve espaço para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus teve que ficar de fora, batendo na porta e diz: olha, eu quero entrar, eu quero ter comunhão com vocês. Então, na igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus vai estar do lado de fora. Ele será substituído. Não sei por quê. Talvez por esse Jesus aí da internet. Mas eu vou mostrar aqui, tá? Porque no final, as virgens, elas clamam. Então, vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. O Jesus de hoje, da internet, inclusive o Jesus de muitos irmãos, eles pregariam: olha, então o Senhor se compadeceu, porque Jesus tem um coração muito grande, quase que não tem nem cabeça, nem miolo, né? Só o coração. Então Jesus se compadeceu e abriu a porta e disse: isso mesmo, eu sou bonzinho, pode entrar. Esse é o evangelho que está sendo pregado hoje. Mas o Senhor disse, ele, porém, respondeu para as 5 virgens, as insensatas, as loucas, as que não eram prudentes, as nércias. Ele diz assim: em verdade vos digo, não vos conheço. Então, isso aqui apaga essa ideia desse Deus bonzinho que está sendo pintado aí. Esse Deus que, quem é você para julgar? Diz que quando a pessoa diz, não me julgue, isso é, não se meta na minha vida porque eu quero pecar. Pare de ficar me incomodando. Me deixe pecar do jeito que eu quero. Não se intrometa. Isso é que quando a pessoa disse, não julgueis. Tá? Porque a pessoa pega um versículo isolado, né, sobre julgar. Há outros versículos sobre julgar na Bíblia. Então, nós estamos vivendo o final do período da graça. Então, estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia. O que vai acontecer agora? Da mesma forma que terminou o período da lei e começou o período da graça, lá em Pentecostes, em Atos 2, no mesmo dia vai acontecer 4 coisas. Termina o período da graça, a igreja é arrebatada, começa a grande tribulação e o anticristo se manifesta. Isso vai acontecer praticamente na mesma hora. 4 coisas. Não sabemos quanto tempo temos ainda no período da igreja de Laodiceia. Mas todas as demais igrejas já passaram, o seu tempo já passou. Alguns dizem que esta seria a última ou uma das últimas gerações. Bom, podemos ficar de braços cruzados esperando a volta do Senhor. O mandamento é: ocupai até que eu venha. Pergunta para a pessoa do seu lado: você está fazendo o quê, meu irmão? Eu estou esperando. Não, a Bíblia diz que devemos nos ocupar até a vinda do Senhor. Então, Apocalipse capítulo 3, 2, a igreja nasce. E ela nasce na unção, no poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2, a igreja nasce. Ela nasce com o poder do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo, a vida da igreja.
Em Apocalipse 2 e 3, mostra o roteiro, o tempo da graça. Esses dois períodos mostram, esses dois capítulos está nos mostrando a história da igreja. Essas 7 igrejas representam todos os que passaram, que fizeram parte de uma igreja na face da terra. Então, essas 10 virgens aqui representam aqui para nós aqueles que frequentaram uma igreja, aqueles que fizeram parte de uma igreja, aqueles que se batizaram, aqueles que fizeram uma aliança com Cristo. E aqui vem uma coisa muito interessante, que foram instruídos pela palavra, e eu colocaria aqui uma observação de forma correta. Porque essas 10 virgens aqui, 5 conseguiram chegar até a presença do noivo. Elas conseguiram entrar quando a porta se abriu. Mas 5, que eram nércias, loucas, que não eram prudentes, elas não conseguiram. Por quê? Porque elas não tinham azeite de reserva. As virgens que eram prudentes, sábias, eles pegaram azeite, levaram azeite nas suas lamparinas, e a Bíblia diz que elas levaram numa vasilha à parte, num recipiente à parte, azeite de reserva. As outras não fizeram isto. E certamente por quê? Porque não foram instruídas. O que vai nos orientar até chegar ou aguardar até o arrebatamento da igreja, que vai nos fazer permanecer firmes, é a instrução da palavra que temos recebido. Hoje as pessoas não querem ouvir o evangelho, elas querem ouvir qualquer coisa. Estavam falando de um missionário aí, que ele enche os estádios e tudo, todo mundo vai. As pessoas dizem, mas como que uma pessoa consegue reunir tanta coisa? E a irmã fez um vídeo tão simples dizendo, ele não fala sobre o pecado, ele não fala sobre o juízo de Deus, ele não fala sobre a porta estreita, ele não fala sobre o caminho estreito, ele só fala assim, vem aqui receber sua bênção já está garantida, pode vir. Quem é que não quer bênção? Ele não fala sobre os mandamentos de Deus, ele não fala sobre juízo, a condenação, ele só fala, pode vir do jeito que você está, não importa a sua condição, venha receber sua bênção. Então esse é o evangelho que está sendo pregado. É um evangelho que agrada, que é feito para agradar as pessoas. Deus tem a bênção, claro que tem. Mas a bênção, ela é condicional. Isso é, a bênção que Deus nos dá, ela é condicional. Isso é, ela está condicionada à nossa obediência. Ezequiel capítulo 3 fala do profeta. Ele diz, olha, você foi chamado como atalaia. Quando o justo tropeçar e ele se desviar do meu caminho, você vá a ele e pregue para ele, fale com ele. Se ele se arrepender, eu vou abençoá-lo. Mas não, se ele não se arrepender, não importa o que ele fez de justiça, o juízo virá sobre ele. Então, às vezes, há pessoas que foram justas, viveram uma vida reta, uma vida temente, mas saíram fora dos caminhos do Senhor. E se elas não retornarem para o caminho de Deus, elas não vão ser abençoadas. Porque a palavra, a vitória, a bênção, ela é condicionada à nossa obediência. Temos que permanecer firmes até o final. Não podemos ir até a metade, só até a metade do caminho. O Senhor Jesus foi até o final. Pegou a cruz dele até ser crucificado. Ele poderia ter dito assim, eu estou cansado, morrer, que nada. Ele foi até o final. Morreu a morte de cruz. E no capítulo 3 de Ezequiel, ele fala também sobre o ímpio.
mostrando o ofício do profeta, dizendo: olha, o dia que o ímpio pecar, você vai para ele e fala para ele, para que ele se arrependa. Se ele se arrepender, eu terei misericórdia dele. Mas se ele não se arrepender, eu vou trazer o juízo sobre ele. Então, se você fala, se você leva a palavra, não importa o juízo que vem sobre ele, mas a responsabilidade é sua. Você pode livrar ou não a sua alma por ter liberado a palavra ou esclarecido. Então, aqui está uma das coisas que eu acredito que fez com que estas 5 virgens cometessem o erro. Mensagens erradas. Mensagens lindas. Mensagens bonitas. Mensagens para o ego. Mensagens é o tipo que nós temos aí, e muitas mensagens que estão tirando as pessoas do caminho. E quem sabe aquelas virgens, elas não meditaram na palavra. Elas ficaram ouvindo coisas e não foram meditar na palavra. Não buscaram na fonte o que elas deveriam fazer. Na palavra de Deus, elas não foram direcionadas. Então, a mensagem errada, a pregação errada, tira a pessoa do caminho, da direção, do propósito. E o que nós podemos ver hoje são pessoas fora do plano, do propósito e da vontade de Deus. Então a igreja, ela começa em Atos dos Apóstolos. Em Apocalipse nós vemos o roteiro da igreja, o tempo da graça, as 7 igrejas que representam as igrejas, todas as igrejas do tempo da graça, e mostra o final da igreja, ela sendo arrebatada. Porque no capítulo 4, você vai ouvir lá em Apocalipse uma voz, o apóstolo João, ele ouve uma voz que diz assim: subi para cá. Então, ele é tirado, ali representa o arrebatamento. Ele é tirado da terra, ele é tirado do plano terreno e ele é levado, ele vai para as mansões celestiais. E ali no capítulo 4 e 5, os céus se abrem e ele vê coisas inefáveis, coisas incríveis. No capítulo 13 do livro do Evangelho de Mateus, você vai ver a parábola do semeador. E essa parábola, ela é incrível porque ela mostra toda a semente que foi semeada, que foi brotada e que vai ser ceifada, que vai ser colhida, o trigo verdadeiro que vai ser colocado no celeiro do Pai. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Diga: sou trigo. Ali está em embrião todo o ensino do Senhor. O Senhor começou como o semeador e diz: agora vão, completem a obra. Vocês vão até o final, até o arrebatamento da igreja. E depois que a igreja for arrebatada, aquilo que foi semeado vai ficar aí brotando. Eu falo lá, que estava falando o livro do Apocalipse no programa de rádio, eu digo: olha, você que está me ouvindo, que não fez aliança com Cristo, quando o Senhor Jesus voltar, levar a sua igreja, você vai lembrar: olha, o pastor João falou para a gente não receber a marca da besta. Se a gente ficar, ainda fala: ó, você vai lembrar, você vai ficar e vai lembrar. Ele diz: não receba, não receba. O que é que você tem que fazer? Você tem que ficar vivo. E se morrer, morra rejeitando a marca da besta. Porque no período da graça, você é chamado para aceitar Cristo. No período da grande tribulação é o contrário. Você vai ser chamado para negar a Cristo. Diga: igreja. Aqui está a parábola das 10 virgens. As 5 não conseguem. E você vai ver que Deus, ele não abre a porta. Não é o Deus brasileiro, aquele Deus que a gente pinta e mostra, não é?
Esse Deus que está sendo pregado aí, que infelizmente está enganando muita gente e muitas pessoas vivendo de forma errada, pensando que estão, muitas pessoas, né, pensando que estão agradando a Deus. E como já li aqui, ele responde: em verdade vos digo, não vos conheço. Então, esse é típico de Deus, é típico do Senhor, porque Deus, ele mostra a sua vontade muito clara. Ele não vai levar para o céu quem não merece o céu. Ele não vai deixar ir para o inferno quem não deveria estar no inferno. Deus é Deus de justiça. Imagine uma pessoa que viveu a vida que quis, rejeitou o Senhor Jesus, não quis nada com Cristo. Aí o Senhor diz: olha, eu senti aqui de te levar para o céu. Não, Deus age de acordo com a sua palavra. O Espírito de Deus age de acordo com a sua palavra. E a Bíblia é muito clara. A espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Diga para a pessoa do seu lado: a espada do Espírito Santo, meu irmão, é a palavra de Deus. O Senhor vai cumprir a sua palavra. Mais forte. Salmo 147, eu creio que Salmo 137 diz que Deus, ele colocou a sua palavra acima do seu nome. Essa é uma das coisas mais incríveis, mais profundas que eu já ouvi na minha vida. Deus honra tanto a sua palavra, essa palavra aí que a gente tem na nossa casa e pega de caju em caju. Só quando a barriga dói, quem sabe. Ele colocou essa palavra acima do nome dele, exaltando a sua palavra. A igreja da palavra grega eclesia, ou eclesias, quer dizer chamados para fora. Que tem a conotação também, alguns dizem que de chamados para dentro, isso é, nós somos chamados para fora do mundo, para dentro do reino de Deus. Da mesma forma que Israel saiu do Egito, foi chamado para fora do Egito, para dentro da cobertura do Senhor. Nós saímos da cobertura de Satanás, do mundo, e estamos caminhando debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Se você saiu do Egito, aplauda o Senhor. Mais forte esse brado de vitória. Amém. Então, esse mandamento aqui, em que as virgens insensatas erraram, eles cometeram um grande erro. Esse erro custou a entrada delas no reino. Elas ficaram de fora. A Bíblia fala em Efésios capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito. Hoje, por causa dos problemas do mundo, o homem está muito voltado para bebidas alcoólicas. E não somente para bebidas alcoólicas, drogas. Hoje há muitas pessoas que bebem, crentes, pastores, tá? Depois vão querer sair disso aí e não vão conseguir. E a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissolução. É que a gente sabe, briga e tudo mais. A gente bate muito nessa tecla aí, não se embriagar, não beber, porque se começar a beber, vai se embriagar. A pessoa começa com pequenas doses, depois quer parar e nunca vai conseguir. E a bebida sempre vai pegar a pessoa num determinado momento. Mas a parte mais importante não é apenas não embriagar-se. É a parte de, olha, você não se embriague, mas há um outro mandamento. Tem um mandamento negativo, mas e o mandamento positivo? Só consegue ficar livre de se embriagar, de se envolver com vício, aqueles que se encherem do Espírito Santo. Que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está cheia, ela não precisa se embriagar, ela não precisa se envolver com álcool. E por incrível que pareça, aqui vem as 10 virgens, as 5, ele diz o seguinte: enchei-vos do Espírito Santo. O texto grego ali coloca mais ou menos assim:
enchei-vos e continuai enchendo. A palavra enchei-vos ali, isso é presente contínuo. Isso é, fique debaixo da torneira. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Hoje, amanhã, depois e sempre. A pessoa diz, pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo há 40 anos. Tá, e de lá para cá, o que foi que aconteceu? Nada. Estranho. Então você bate certinho aqui com as virgens que ficaram de fora. Só tem azeite na lamparina e, aliás, não tem nem azeite em lugar nenhum mais. Porque o mandamento é: enchei-vos e continuai cheios do Espírito Santo. Isso é, não fiquem vazios. E essas virgens, certamente, elas não sabiam disso. Homens e mulheres de Deus, através da história da igreja, que passaram por este mundo, deixaram exemplos para nós. Eu não sei se nós vamos ter muitos referenciais de homens e mulheres de Deus no contexto da igreja hoje. Nós vamos ver pastores, nós vamos ver muitos pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, missionários. Mas homens e mulheres de Deus está em escassez, está em extinção. Como havia no passado. Não sei se você ouviu falar, eu vou falar sobre 3 deles. Um homem chamado Sadhu Sundar Singh, ele era da Índia do século passado. Era um homem cheio do Espírito Santo. Muito cheio do Espírito Santo. Uma vez ele foi fazer um trabalho numa certa aldeia e ele dormiu na casa do missionário. E ele estava brincando ali com o menino, tinha um garoto pequeno, brincou. Aí o pai diz, filho, a gente vai dormir, deixa o missionário dormir, porque amanhã a gente tem que sair cedo. E a criança foi dormir, o pai e o missionário, Sadhu Sundar Singh, ele evangelizava ali no Tibete. E eles saíram de manhã, o menino, porque gostou, alguém estava dando atenção para ele, né, o missionário. Ele correu, disse, minha mãe, cadê Jesus? Jesus já foi embora, cadê o meu pai? E Jesus que estava com meu pai? Ele andava tanto na intimidade com Deus que aquele garoto confundiu ele com Jesus. Mas certa vez ele estava pregando num arrozal e alguém, sai daqui, não queremos ouvir evangelho não. E jogou uma pedra nele e acertou a cabeça dele, começou a sangrar. Ele ficou sem graça, sentado ali. Aquele que jogou a pedra nele, juntamente com os demais trabalhadores, sentiu uma dor de cabeça, caiu ali, sentiu mal, parou de trabalhar. Era uma pessoa que ganhava por dia, precisava do seu recurso, não podia ir para casa sem o seu dinheiro. O Sadhu se levantou, pegou a enxada dele e foi trabalhar no lugar dele. Todo mundo olhou para ele e disse, venha, fique conosco na aldeia e pregue para nós sobre o seu Jesus. E ele pregou naquela aldeia e ganhou muitas vidas para Cristo. Aplauda o Senhor. Isso não existe mais. Alguém estava falando sobre o Davi. Davi matou Golias. Davi. Davi era homem. Davi. Mas o que se admira de Davi não era que ele só matou o Golias. O que mais se admira no Davi é que ele não matou o Saul. Deus colocou o Saul, o pior inimigo dele, na mão. Diz, olha, se quiser pode matá-lo, seus problemas acabam aqui. E o primo de Saul, não sei se é Abisai, diz, olha, se o senhor não quiser, eu cravo ele aqui com a lança, ele nem vai acordar. E o Davi disse, não faça isso, deixa Deus resolver com ele. Deixa ele cair nas mãos de Deus. Então, o que se admira de Davi não é simplesmente o que ele matou o gigante.
é que ele teve a oportunidade de destruir o seu pior inimigo e ele não fez. Isso não existe mais. Isso não acontece mais. Estavam falando de um padre, aí o padre do doce de leite, né? Não sei se vocês viram aí na mídia, o padre, né, foi comprar o doce de leite, o doce. Ele diz, não, está na promoção. Não, não está. O que acontece? O gerente da empresa foi colocado para fora, perdeu o emprego porque o padre queria pagar menos pelo doce de leite. Alguém que tem muito dinheiro. Um sacerdote. Nós não estamos resolvendo o problema das pessoas. Nós estamos complicando a situação do mundo. No passado, a igreja fazia parte da solução. Hoje faz parte do problema. O gerente foi expulso, mandaram ele embora. Se eu fosse o padre, ligar lá para ele. Não, manda ele embora não, de jeito nenhum. Um sacerdote, por causa de um doce de leite. Diga para a pessoa do seu lado, cuidado com doce de leite, meu irmão. Vai brigar, diga, não vai brigar por causa de doce de leite. Fosse eu digo, quanto é o doce de leite? É 100, então, toma aí. Para o cara não perder o trabalho dele. Como é que eu vou fazer com que alguém seja despedido? Se eu oro para que Deus abra a porta, para que as pessoas tenham emprego. Aplauda o Senhor, diga, eu vou orar também, para que as portas se abram e não se fechem. E o Sadhu pergunta, e o Sadhu, e o missionário? Esse missionário era tão temente a Deus, que um dia tinha 2 malandros lá naquela região do Tibete, e eles faziam o seguinte, um fingia de morto, e o outro dizia, você que está passando aí, me dá um dinheiro para enterrar meu amigo, que ele acabou de morrer. Aí a pessoa ficava quebrantada e dava dinheiro para a pessoa. Eles ficavam aí e tiravam uma boa grana das pessoas. Que mexia com o coração, com as pessoas. Só que o Sadhu ia passando. E um diz, agora você vai se fingir de morto. Porque a última vez eu me fingi de morto. Agora você vai se fingir de morto. Aí o outro se fingiu de morto e o outro gritou, você aí, por favor, ajuda aqui e tal. Aí ele deu o dinheiro e foi embora. E o outro homem correu atrás dele. Vem cá, o que você fez? Ele morreu de verdade. Ainda bem que não foi minha vez. O cara que fingiu de morto para extorquir o homem de Deus, morreu. Isso não acontece mais. O mundo está zombando da cara da gente. Interessante, não é? Dwight Moody, um dos homens que mais ganhou vidas para Cristo. Uma irmã teve uma revelação, foi aos céus e viu mansões tão lindas no céu. Mansões celestiais. Mas depois que ela viu aquelas mansões, ela viu uma que era muito mais linda de tudo. Ela diz, olha, esqueci aquelas que eu vi primeiro, mas agora sim, eu estou vendo uma mansão que eu nunca pensei que existisse algo tão belo. Ela diz, de quem é essa mansão? Aí o anjo falou para ela, é de um homem chamado Dwight Moody. Quando ele morrer, ele vai morar nessa mansão. Diga para a pessoa do seu lado, eu tenho uma mansão celestial também, me aguardando. Diga, eu vou trabalhar, servir ao Senhor, e a minha mansão está garantida. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Amém, glória a Deus. Eu tenho que falar sobre as 10 virgens. Tem que sair da introdução, estou conseguindo. Eu ouvi falar de um homem chamado Louis de Griffith. Esse homem, ouvi o nome dele da boca de um homem chamado Reinhard Bonk. Estudei com a filha dele no Christ for the Nations. Ele casou com um colega meu, Dario Navak. O avô dele
em 1927, lá na Alemanha. O avô de Reinhard Bonk estava lá no meio do mato. Hoje mudou tudo. Gritando, gritando, gritando. E passou um missionário, esse chamado Louis Griff. Ele recebeu o poder do Espírito Santo na chamada Azusa Street, na rua Azusa. Foi um movimento que começou em 1904, não durou muito. Mas houve sinais, prodígios, maravilhas. Pessoa que chegava lá sem um braço, o braço crescia. Doenças, enfermidades eram curadas de uma forma sobrenatural. O segundo Pentecostes, ali em Los Angeles. Há hoje lá a rua chamada Azusa Street, Rua Azusa. Esse chamado missionário, ele em contato com o fogo que caiu ali, homens de Deus, mulheres de Deus foram espalhados por todo o mundo, e ele foi para a Alemanha pregar. E lá estava este homem, gritando, gritando. Naquela época, eu ainda alcancei esse período, nós íamos evangelizar, perguntávamos se tinha uma pessoa doente em casa, a gente ungia com azeite, punha as mãos, orava, a pessoa ficava curada, a gente pregava, de noite já levava a pessoa para a igreja. Hoje não, a gente vai fazer uma visita, fala sobre Covid, política, fala sobre tudo menos Jesus. Às vezes a pessoa que a gente visitou ficou mais oprimida do que recebeu a bênção, né? A gente não foi levar a palavra, foi falar sobre um monte de outras coisas. Ele recebeu a cura. Esse missionário chegou, orou por ele, ele ficou curado. O filho dele se converteu e o neto dele foi o Reinhard Bonk, que eu estudei com a filha dele lá em Dallas, 86. O neto dele, o pai dessa menina que casou com esse colega, ele foi missionário na África. Ele ganhou 75 milhões de africanos para Jesus. 75 milhões de africanos. Eu estive numa conferência deles em Accra, Gana. Ele é o único que brincava, que fazia essa brincadeira. Lá nos Estados Unidos, pastores falavam assim: e aí, evangelista Bonk, quantas pessoas tinham na sua campanha lá, seja Nigéria, outro país? 100 mil. Ele dava uma risada e dizia: sim, 100 mil. Aí o cara ficava assustado: 100 mil, ele disse, no coral. 100 mil só no coral. Há vídeos dele aí que você vai ver gente, ele disse que às vezes ficava com medo de ver tanto. 2 pontos, né? Mais gente do que estava lá no concerto da mulher americana que teve aí no Rio de Janeiro, né? 2,5 milhões de pessoas. 3 milhões, ele fazia apelo, vinha multidões. Então, por causa da unção, por causa do poder do Espírito Santo, a igreja precisa disto. Nós precisamos disto. Estas 5 virgens aqui cometem este erro. Olha aqui. A Bíblia diz que veio o período, porque houve um tempo, nós estamos aguardando a vinda do noivo, a vinda de Cristo. A Bíblia diz aqui, e tardando o noivo, versículo 5, e tardando o noivo, cochilaram todas. Então esse tempo difícil vem para todo mundo. Todas estavam cansadas e todas dormiram. Até aqui tudo bem. Mas aqui vamos ver aqui a diferença. Mas à meia-noite, hoje para nós, meia-noite, você vai na casa de alguém, passa, está a luz acesa, a televisão ligada, a pessoa, meia-noite para alguns é cedo. Meia-noite, irmãos, estava todo mundo dormindo. Não havia televisão, energia, computador. E as pessoas acordavam muito cedo. Meia-noite.
Ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Todas elas ouviram o brado. Aqui foi um grito bem alto. Agora você já pensou? Você está dormindo e ouve um grito bem alto. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aqui vem a questão do ensino. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Certamente as outras também, porque o nível de azeite nas lamparinas era o mesmo. Só que aqui há uma diferença. Verso 9 do capítulo 5, 25. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Isso não vai dar certo isto. Ide antes aos que o vendem, diga aos que vendem, diga aos que o vendem. Aqui parece que muda tudo, não é? Aqui, pastor, mas não é tudo de graça? Eu acho que não. Você vai ver, grande parte desses pregadores aí, quando você fala pagar preço, Jesus já pagou preço. Eu falei, mas peraí, isso aqui que eu desenho, o que Jesus tinha de fazer, é claro que ele fez. Mas o evangelho é uma mensagem de renúncia, de entrega. Muitos morreram por esse evangelho. Então, quando você fala de renúncia, você está falando de oração, de santidade, de mortificar a carne. Você está falando de jejum, de compromisso com Deus. Então, ele está dizendo aqui, não vai resolver. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Sério, nós não vamos poder ajudar vocês nisso aqui. Porque essas 5 virgens aqui, elas foram instruídas. Alguém disse para elas: vocês vão ao encontro do noivo, levem azeite em suas lamparinas, mas não cometam um erro. Levem também azeite de reserva. As outras não foram instruídas. E aqui a Bíblia diz que tendo elas ido comprá-lo, neste momento chegou o noivo. E as que estavam preparadas, quantos estão preparados aqui? Quantos estão preparadas? Diga para a pessoa do seu lado: eu estou preparado, meu irmão, estou preparada. Se você está preparado, preparada, dê um brado de vitória, um aplauso ao Senhor, diga, bem forte. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E aqui os crentes bonzinhos pregariam assim: e o Senhor deixou a porta aberta para aquelas que não tinham azeite chegarem depois. Bom, quem prega desse jeito é Satanás. Ele que prega desse jeito. E aqui as pessoas vão cometer erros. E aqueles que pregam o evangelho errado vão pagar caro diante de Deus. A Bíblia diz que aquele que tirar, aquele que somar, acrescentar. A falta de instrução, a falta de orientação da palavra do Senhor. Aquele profeta, falou para o rei Davi, ele: Senhor, olha, eu quero construir uma casa, eu quero fazer um palácio para Deus. O profeta, foi o Natan, não foi? Majestade, faça tudo o que está no seu coração, porque o Senhor é contigo, glória, tal. Deve ter dado um terra, não é? Tal. Aí ele saiu, foi-se lá na frente, ele disse: volta lá e diga ao meu servo Davi: você não vai me construir templo. Suas mãos derramaram sangue, você guerreou as minhas batalhas.
Alguém vai construir a minha casa, mas não é você. Já pensou? O profeta vai lá e dá o recado. Muita gente falando que Deus não mandou. E as pessoas estão confusas porque elas acham que Deus falou e elas ficam revoltadas com Deus. Tanto de gente revoltada com Deus porque alguém falou para elas coisas que Deus nunca falou. E elas não têm discernimento para saber que não foi Deus que falou. Que há de gente fora da igreja desviadas do evangelho porque alguém pregou para elas coisas, deu para elas, prometeu para elas coisas que não foram de Deus. Isso é muito sério, irmãos. E a Bíblia diz, e fechou-se a porta. É triste isto. Isso aqui pode representar o período do arrebatamento da igreja. Essas pessoas terão uma oportunidade, se for no arrebatamento da igreja, sim. Passarão pela grande tribulação, pagarão um preço muito alto, mas elas terão chance de se arrepender. Então pagarão um preço muito alto. Eu já estou encerrando, queridos. Eu só quero mostrar que a força da igreja está no poder do Espírito Santo e na sua palavra. Agora, o que pesa aqui, isso aqui é a parte mais importante para fechar, é que as 5 virgens, as sábias, prudentes, elas disseram para as outras, vão, vocês devem ide aos que o vendem e o quê? Por que elas falaram isto? É porque para ter o azeite tem que pagar um preço alto. Pessoa para ter o azeite, porção dobrada, não pode ter qualquer vidinha. Tem que ter uma vida diferente. As pessoas que têm sede e elas querem, elas renunciam muita coisa. Elas não vivem qualquer vida. Elas não vivem a vida, quem sabe, o dia todo no YouTube, quem sabe o dia todo na Netflix, quem sabe o dia todo no Instagram, no Facebook, quem sabe no Story, quem sabe no WhatsApp. As pessoas, elas dizem, não, peraí, eu tenho que administrar a minha vida. A vida cristã é uma vida de renúncia. Eliseu diz, eu quero porção dobrada. Eu quero azeite na minha lamparina e eu quero azeite de reserva. Quantos querem essa porção dobrada nessa noite? Dê um brado de vitória, uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Diga, eu quero porção dobrada. O Senhor disse para Laodiceia, aconselho que de mim compre ouro provado, depurado, refinado no fogo. Esse ouro aí representa a nossa fé. Uma fé genuína, uma fé viva, que vai nos levar a apropriar de todas as bênçãos do Senhor. Há uma fé chamada bijuteria, muito conhecida nesses dias. Esse tipo de fé não vai resolver nada. Não vai abrir as portas. E ele diz também, olha, eu tenho para você o colírio, para que você veja. Então, se eu e você somos aqui noivas, estamos aguardando o noivo, nós não podemos cometer este erro. Então, o Senhor, ele diz, olha, compre. Ouro é caro, especialmente ouro refinado, que representa uma fé genuína, uma fé trabalhada. E esta fé que estamos vendo aqui, representa essas virgens prudentes, são aquelas que edificaram a sua casa sobre a rocha. Dedicaram tempo, atenção, fizeram investimento. E disseram, não. A minha vida espiritual, a minha vida com Deus, ela é muito importante. Eu não posso edificar sobre areia. É a mesma coisa. Diga para a pessoa do seu lado, e aí, meu irmão, como é que está o seu azeite?
Diga para a pessoa do seu lado, você precisa ter azeite na lamparina. Diga azeite na lamparina. E pergunta para a pessoa, onde está a sua reserva de azeite? É muito importante saber disso. O Senhor disse, ficai em Jerusalém, até que sejais-vos revestidos do poder de Deus. É triste ver aqui essas 5 virgens de fora, mas essa é a realidade. Mas o que nós aprendemos aqui é que isso não vai acontecer conosco. Amém? É que isto não acontecerá conosco. E não vai acontecer com aqueles que estão à nossa volta. Que nós vamos instruir as pessoas. Esse azeite não é o bastante. Você precisa de reserva. Temporal, tempo ruim, momento difícil que nós estamos vivendo. É impossível viver sem porção dobrada. Se coloque de pé nesta hora. Vamos orar ao Senhor. Gostaria que você levantasse as mãos e dissesse ao Senhor, dá-me porção dobrada, Senhor. Dá-me porção dobrada do seu Espírito. Diga, Senhor, eu quero, Senhor, azeite na minha lamparina. Esse azeite é o poder, a unção do Espírito Santo. É o selo que somos propriedade exclusiva de Deus. E esse fogo, Senhor Jesus, sobre ele foi dito, João Batista falou, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso custa caro. Por isso que as pessoas não... E há muita coisa que parece o Espírito Santo aí, você vai ver que não tem nada do Espírito Santo, que está confundindo as pessoas. Por isso que as pessoas dizem, estou fora. Isso é bijuteria. O ouro custa caro. Por isso que as virgens disseram, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Já vocês vão ter que fazer alguma coisa. Só que às vezes o tempo de certas coisas acaba passando. Há situações, oportunidades que passam e não voltam mais. Vamos orar um pouquinho, levante as suas mãos. Ore ao Senhor, diga, Pai, enche-me do Espírito Santo. Enche-me do Espírito Santo. Diga, Senhor, eu me esvazio de tudo aquilo. Eu esvazio-me de mim mesmo, Senhor. Da minha vontade, Senhor. Tudo aquilo que tomou lugar do Espírito de Deus na minha vida, Pai. O Espírito Santo é que nos dá sede pela palavra. A palavra é o que nos orienta. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É com ela que nós vencemos Satanás. Aquele que nos faz desviar da direção, do caminho, da vontade do Senhor. O diabo sempre virá, ele veio para Jesus, para apresentar o caminho mais fácil. Abençoa, Pai, a sua igreja nesta noite. Derrama do seu poder. Hoje é noite de festa. Hoje é noite de bênção, noite de renovo. Hoje é noite de vitória. Aleluia, glória a Deus. Oh Senhor, o Senhor está aqui. A bênção do Senhor está sendo liberada, Pai. Vai revestindo agora, Pai. Vai derramando da sua unção. Vai derramando do seu poder, Pai. Aqueles que estão enferrujados, aqueles que precisam, Pai. Eu não estou falando de emoções. Não estou falando de coisas que estão acontecendo lá fora, Pai. Que estão fazendo com que as pessoas se afastem. Eu estou falando daquela bênção, Pai, que muitos no passado receberam, Pai. O poder do Senhor, aquele Espírito que foi derramado ali em Atos dos Apóstolos, Pai. Que o Senhor disse que estaria conosco para sempre, Pai. Estaria orientando a igreja, preparando a igreja, Pai. Como noiva, Pai, adornada para o arrebatamento, ao encontro do noivo. Louvado seja o nome do Senhor.
Oh Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Gostaríamos de ter a noite toda, não é? Para clamar aqui, esse lugar virar um Pentecostes, não é?